Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Eu quero ler o versículo 20, 21 e 22. Está escrito assim: E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu, diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Você já teve impressão, você que é pai, que tem horas que parece que você tem superpoderes? Você que é um pai recente, Robson, não mudou tudo na sua vida paternidade? E não tem hora que parece que não vai dar conta, mas de algum jeito você encontra forças, meios, e consegue fazer, e consegue realizar. Parece que a motivação, ela é outra. Em 2002, irmãos, foi lançado um filme, O Homem-Aranha. O personagem se chamava Peter Parker, e ele recebeu superpoderes, e ele ficou muito estranho, ele fica muito diferente, ele está se adaptando àquela situação, mas ele enfrenta assim diversos desafios, e ele enfrenta um valentão na escola, e ele vai às vias de fatos, com esse valentão. Ele briga com esse valentão, e ele dá uma surra no valentão da escola. E ele era criado pelos tios. O nome do tio era Ben. E o tio disse: eu preciso conversar com você. Ele disse: depois, não, tem que ser agora. E em meio à conversa, o tio fala o seguinte para ele: Peter, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E a gente pensa que essa frase é do roteirista que escreveu o filme, mas esse pensamento aqui é adaptado, ele é de Voltaire. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Aí a gente pensa: nossa, esse pensamento é de Voltaire, mas também não é. No Evangelho de Lucas, eu anotei aqui, no capítulo de número 12, e no versículo de número 48, sabe o que está escrito? A quem muito é dado, muito será exigido. Olha o texto lá. E qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito se lhe pedir. Então também esse pensamento não é de Voltaire, esse pensamento é de Jesus. Então, quando te é te dado um grande poder, também é te dado uma grande responsabilidade. Agora, para você que é pai, você realmente recebeu esse poder de Deus, esse poder da paternidade, mas também foi te dado uma grande responsabilidade. Eu fiquei imaginando, irmãos, um homem como Davi, que foi um grande rei. Quando nós lemos os feitos de Davi, a biografia de Davi,
Ele é um gigante na história bíblica, ele é um dos heróis da fé. Ele é o principal rei de Israel, mas ele é muito pequeno, irmãos, como pai. Ele falha muito, ele erra muito. Mas tem uma qualidade em Davi, irmãos, que eu quero te mostrar. Abra sua Bíblia. No primeiro livro de Crônicas, capítulo 28. Primeiro Crônicas 28. Davi vai apresentar Salomão como seu sucessor. Davi vai falar dessa responsabilidade do que é governar um país. Davi vai falar para os príncipes, para os conselheiros, para os capitães de 1000, que eles não podem deixar os mandamentos, a lei do Senhor, se eles quiserem prosperar como nação. E mesmo aquele pai que errou tanto na vida, aquele pai pequeno, aquele pai diminuído, ele dá um conselho, irmãos, tremendo para o filho. Depois que ele começa a dar conselho para o seu conselho, ele dá um conselho para Salomão, que vai ficar no seu lugar. Está no versículo de número 9. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o souberes, se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares casa para o santuário. Sê forte e faze a obra. Que conselho que Davi, aquele pai tão pequeno, tão diminuído, ele consegue dar para o seu filho. Meu filho, você precisa conhecer, você precisa buscar o Deus de teu pai, mas você precisa buscá-lo de todo o teu coração. Eu sei que Salomão aqui era homem feito, mas como que você entende que o teu filho de 2 aninhos de idade, de 3 aninhos de idade, de 4 anos de idade, de 5 anos de idade, de 6, de 7 anos de idade, como que você entende que o teu filho vê Deus? Diga para a pessoa que está ao teu lado: teu filho vê Deus através de você. Sabe quando um filho se lembra: o meu pai era um homem crente, o meu pai era um homem íntegro, o meu pai era um homem santo, o meu pai era um homem apaixonado por Deus, o meu pai era um homem de oração, o meu pai era um homem que buscava a justiça de Deus. Então teu filho, irmãos, ainda quando infante, ele vê Deus em você. E quando nós não conseguimos, irmãos, transmitir este conhecimento de Deus para os nossos filhos, eu estou falando através, irmãos, das nossas vidas. Quando nós não conseguimos, irmãos, transmitir esse cuidado de Deus, esse amor de Deus, nós falhamos com os nossos filhos. Você consegue entender a responsabilidade que você tem, o poder que Deus te deu? Você tem a responsabilidade. Porque aqui ele pede para que Salomão conheça o Deus dele. Então ele foi um pai fraco,
Ele errou muito na vida, mas ele tem esse desejo no coração de imprimir o conhecimento de Deus sobre o seu filho. Meu filho, se você buscar a Deus, você vai encontrá-lo. Ele vai se deixar achar, mas o seu filho busca em você exemplos. Exemplo de um pai amoroso, exemplo de um pai cuidadoso, exemplo de um pai piedoso. Essa é a primeira experiência que o filho tem com Deus, é através do pai, é através da mãe, é através dos exemplos. Um pai que ora, filhos que oram. Um pai que ama a Deus, filhos que amam a Deus. Um pai apaixonado pela palavra de Deus, o filho vai aprender a se apaixonar pela palavra de Deus. Ainda que ele se desvie, mas chegará um tempo em que ele vai voltar à presença de Deus, porque ele foi ensinado. Eu fico assim imaginando, irmãos, a vida do patriarca Jacó. Ele era homem difícil, homem terrível. Deus não lida com gente fácil. Diga para a pessoa que está falando assim: você não é fácil. Mas Deus não lida, irmãos, com gente fácil, não. Deus gosta de lidar com gente difícil mesmo. Sabe aquele paizão que tem assim os filhos prediletos, igual a irmã Ruth Dias, que não tem melindres de declarar que o Rony é o filho preferido, que ela pediu para o Rony morar no mesmo prédio, para que ela o veja toda semana, todo dia. Aquele filho que mesmo que casado, pós-cirúrgico, ela vai lá fazer sopinha, fazer caldinho. E Diego, se quiser que se vire. A vida inteira eu escuto essa conversa, que Rony é o filho do coração de Ruth. Pode não ser a verdade, mas isso foi divulgado aí para todo mundo ouvir. Não foi eu que comecei com essa conversa, não foi eu que falei, foi o Diego que espalhou isso aí. Mas, irmãos, até um pai como Jacó, irmãos, em um momento difícil, em um momento que ele vê que a família dele pode sofrer violência, ele vai orar pela família. Olha a experiência de Jacó quando vai se encontrar com o seu irmão Esaú. Diz assim, olha, versículo 9 do 32. E orou Jacó, Deus de meu pai Abraão. Ele tinha uma referência. Abraão era pai de Jacó? Abraão, Isaque. Então, Jacó era o que de Abraão? Neto, mas aqui. E orou Jacó, Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque. Então ele tinha Abraão como pai, ele tinha Isaque sim como seu pai. Então aqui tinha o pai biológico e tinha o pai espiritual, o pai da fé. Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque. Ele tinha referência na sua família, que tinha um avô, que era um homem de fé, que era um amigo de Deus, que buscava a Deus, e ele podia dizer: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque. Ele tinha referência. Você que é pai, você é uma referência para o seu filho? Será que meu filho pode orar o Deus do meu pai Evandro? Será que meus netos podem orar o Deus do meu avô?
É Ele que eu estou clamando. Meu avô era homem de fé, minha avó era homem de fé. Eu posso clamar. Então ele tinha referência que o avô tinha vivido encontro com Deus, experiência com Deus, experiência com o amor de Deus, com o cuidado de Deus, com a sabedoria de Deus, com a soberania de Deus, com a providência de Deus. Ele sabia que havia um Deus no céu, criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, um Deus piedoso. Então ele pode orar assim, e orou Jacó: Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. O Deus de meu pai Abraão é o Deus que me faz bem. O Deus de meu pai Isaque é o Deus que me faz bem. Os meus genitores, a minha descendência tem experiências com o Deus eterno, com o Todo-Poderoso, com o El Shaddai. E você, pai, qual a tua experiência com Deus? Versículo 10, sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão, já agora sou 2 bandos. Eu fui sozinho, voltei com família constituída. Versículo 11, livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu temo, para que não venha ele matar-me, e as mães com os filhos. Você vê que no momento de desespero, irmãos, ele clama ao Deus de seu avô, ao Deus de seu pai, e é o Deus que te faz bem. Diga para a pessoa que está do seu lado: o Pai bondoso só te faz bem. Sabe qual é o tema dessa mensagem de hoje? É que hoje nós estamos comemorando o Dia dos Pais, mas existe o Pai de todos os dias. Você que é pai, bata no peito e diz assim: eu sou pai de todos os dias. Eu não sou pai só para o almoço do Dia dos Pais. Eu não sou pai que paga a conta, que dá o cartão para a esposa comprar o presente do Dia dos Pais e depois vem a fatura. Eu não sou o pai que apenas paga para ser homenageado como pai. Eu sou pai de todos os dias. Eu sou o pai que estou temendo ao Senhor, que estou servindo ao Senhor em espírito e em verdade, com um coração contrito e alegre e voluntário. Eu estou servindo a Deus. Bata no peito e diz: eu sou o pai de todos os dias. Então até um pai como Jacó, irmãos, que era terrível. Jacó, irmãos, como negociante, como comerciante, ele era terrível. Mas na hora do aperto que ele vê que a família pode sofrer uma violência, ele lembra que o avô dele tinha um Deus. Ele lembra que o pai dele tinha um Deus. Eu brinco muito que a minha mãe é muito brava. E é uma pena, irmãos. Eu, nessas datas agora, 7 de setembro, Dia dos Pais, isso mexe muito comigo. Para mim, o meu pai morreu novinho. Para mim, porque ninguém quer perder pai e mãe. Mas tem hora que eu oro, sabe como? Deus da minha mãe Ivone. Por quê, pastor? Porque eu conheço minha mãe. Minha mãe tem esse jeitão aí, mas é mulher de oração. É mulher que vai para a máquina de lavar, enquanto a máquina está lá batendo, trabalhando, ela está clamando pela família que é grande. Você pegar áudio da minha mãe de oração no grupo da família, tem gente que não aguenta. Eu vou orar com a minha mãe, não aguento o áudio.
Conta tudo. Digo, mãe, cuidado com essas orações. Só está entregando todo mundo aí. A pessoa nem sabia do problema do outro. Pelo amor de Deus, mãe, a senhora colocou no grupo. Não coloca, não. Entrega tudo, faz aquela terapia com Deus. Fala que eu te escuto. E eu oro, Deus da minha mãe. Porque é mulher de oração. Você que é pai, você que é mãe, você tem que ser uma referência para o seu filho. Você tem que ser o herói do teu filho. Deus te deu superpoderes. E para quem recebe um grande poder, logo vem uma grande responsabilidade. A quem muito, muito será exigido. E eu quero encerrar. Olha, Eliabe, eu estou aqui ainda. Ó. Onde eu estou? Na introdução. Mas eu vou encerrar agora em Jó, capítulo 1, versículo de número 5. Já vou encerrar. Benção. Eu não sei vocês, o pescador, quando ele vai pescar, geralmente o programa é de você chegar de manhã na pescaria, e ir embora de tardezinha à noite, ou se chegar de noite e ir embora de manhã. Mas tem o dia, irmãos, da pescaria, que quando você pega o primeiro peixe, aquele peixe vem tão extraordinário, que você olha para os outros pescadores e fala assim, eu já estou pescado. É o sentimento que eu tenho hoje, irmãos, é neste culto. Eu já senti a presença de Deus aqui, neste lugar. Eu já vi a glória de Deus aqui. Eu já vi gente nessa noite aqui, com os olhos brilhando na presença de Deus. Então, como pregador hoje, eu já estou pregado. Feliz. Outro exemplo de pai, irmãos, é Jó. Eu estou falando aqui, no momento dele, ele era um homem assim, multimilionário. Rico, ricaço, o rico dos ricos. Versículo 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então, depois de uma grande festa, depois de um grande banquete, ele chamava os seus filhos e os santificava. E nós estamos chamando os nossos filhos para a santidade? Porque essa é a vontade de Deus, sede santos, porque eu sou santo. E como eu devo ser santo no domingo à noite? Não, você deve ser santo em toda a vossa maneira de viver. Vamos aprender com esses homens que foram grandes ou pequenos pais, mas que conseguiram de alguma maneira, irmãos, levarem os seus filhos a Deus. Você recebeu superpoderes, então você recebeu uma grande responsabilidade. Amém? Se coloca de pé. Hoje estamos celebrando o Dia dos Pais, mas a vontade de Deus é que eu e você sejamos o pai de todos os dias. Quem tem filho, quem tem pai aqui na igreja e está aqui no culto, corra aí, abraça seu pai, dá um abraço no seu pai agora. Vamos encerrar em 2 minutos. Bora. Com certeza a Tayla está cuidando do bebê. Dá um abraço ao seu pai, faça uma declaração de amor. Vem aqui, Joe. Vem cá, Joe. Sou seu tio pai. Joe, quando foi se casar, eu fui à casa dele. Hoje eu vim aqui não é como seu pastor, não. Eu vim como seu paizão. Seja homem, viu, cabrone? Dei-lhe uma dura, Gabi. Tu não faz ideia, ó. Depois o Pix, hein? Ajudei.
Bendito Deus e Pai. Converte, Senhor. Leva, Senhor, o coração do pai ao filho e o coração do filho ao pai. Oh, meu Deus, eu tenho mais filhos aqui hoje. Oh, dá um abraço aqui. Oh, meu Deus, meu Pai. Converte o coração do pai ao filho, o coração do filho ao pai. Sim, Senhor, que Tiago e Anderson sejam benditos do Senhor, sejam chamados filhos de Deus, sejam homens abençoados, homens de valor, homens de coragem, homens bem-sucedidos. Sim, Pai, que a bênção do Pai eterno seja sobre eles, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela dádiva, pelo presente de ser Pai. Eu te agradeço, Pai, por esta grande dádiva de ser homem, de ser pai, de ser avô. Eu te louvo, Deus. Eu te agradeço, porque o Senhor me abençoou, e o Senhor, Pai, abençoou o teu povo, em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém da igreja? Amém. Glória a Deus. Estenda suas mãos assim. A graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a consolação do Espírito Santo seja sobre vós, sobre os vossos filhos e filhas e sobre todo o Israel de Deus. E a igreja diz: queridos, não se esqueça, você recebeu um superpoder, então você tem uma super responsabilidade. Vai em paz, em nome de Jesus. Encontramos proteção no seu sorriso largo, a mais pura emoção. Com você apenas